E aí, bora para mais uma análise? Hoje, a gente vai abrir os arquivos de um especialista para descobrir as histórias reais por trás de nomes de marcas bem famosas. E vamos beber direto da fonte, tá? Os casos do consultor de naming, Neil Taylor. Peraí, o que um abacate tem a ver com um jato? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas calma, que essa conexão vai fazer todo sentido. Fica aí para ver. Pois é. A resposta é essa. Os dois inspiraram nomes de marcas que talvez você até conheça. Agora, a gente vai mergulhar de cabeça nesse processo criativo para sacar como umas ideias meio doidas, umas regras dos clientes e até, sei lá, pura sorte, deram origem a nomes que estão aí no nosso dia a dia. Bom, então vamos lá entender essa arte de batizar as marcas. E quem vai guiar a gente nessa é o Neil Taylor, um consultor britânico da Interbrand. O cara é autor de livro e já esteve ali na linha de frente, criando nomes para uma das maiores empresas do mundo. Olha, criar um nome não é essa liberdade toda que a gente imagina, não. Na maioria das vezes, a história começa com um briefing, sabe? Cheio de regra, de restrição. Mas é aí que tá. A gente vai ver como esses desafios acabam sendo o motor da criatividade. Bora para o nosso primeiro caso. Ocado, um supermercado online lá do Reino Unido. Pensa na época do boom da internet, das empresas .com. Eles eram uma startup com uma missão bem clara: revolucionar o jeito de fazer compra no mercado, entregando em casa exatamente o que a pessoa pediu. E é aí que entram os perrengues, as regras do jogo. Primeiro, não podia soar como nome de gente, para ser diferente dos mercadinhos tradicionais. Segundo, e esse era o desafio na época, precisava ter o domínio .com livre. E terceiro, o nome tinha que passar aquela ideia de coisa fresca, sabe? Confiança. Então, o pulo do gato foi focar nisso, no frescor. A equipe começou a fuçar nesse universo de frutas, de vegetais. Como os nomes óbvios já estavam todos pegos, eles começaram a brincar com as palavras. E foi aí que o abacate, ou avocado no inglês, entrou na jogada. E olha que sacada genial. Eles pegaram avocado e, pá, tiraram as duas primeiras letras. Virou Ocado, um nome curtinho, visualmente bacana e que, olha só, resolvia todos os problemas do briefing. Era único, lembrava algo natural e, o mais importante, o domínio .com estava lá, livre, esperando por eles. Tá vendo como a restrição pode forçar uma solução criativa? Beleza, vamos para outro caso agora. Uma empresa de TV a cabo, a Telewest, estava lançando um serviço que era super revolucionário na época: vídeos sob demanda. Só que tinha um problema, né? O nome técnico, Video on Demand, era super funcional, mas, nossa, sem graça nenhuma. Essa frase aqui resume tudo. É tipo o que rolou com o SMS, que virou mensagem de texto ou o nosso torpedo. A missão era transformar um nome técnico, meio frio, em algo que as pessoas comuns iam entender e, mais que isso, curtir, se conectar. Então, a estratégia foi a seguinte: esquece o nome que descreve, vamos achar uma metáfora poderosa. Algo que pegasse a mágica da coisa, sabe? De você clicar um botão e pronto, o filme que você quer aparece na tela. Quase bruxaria. E o nome? Teleport. Pô, genial. Trazia toda aquela vibe de ficção científica, de se transportar na hora, sabe? Soava futurista, mas sem assustar. E de quebra, ainda tinha um link sonoro com o nome da empresa, a Telewest. Foi um golaço. A metáfora ganhou de lavada da descrição. Ok, agora a gente vai ver uns casos em que a inspiração veio de lugares totalmente diferentes. Porque às vezes a solução tá ali, na cara, na essência do produto ou até no nome de quem fundou a empresa. Se liga nesse desafio aqui, que era bem estratégico. A Disney comprou o canal Fox Kids e precisava de um nome novo. O briefing era esse, ó. Tinha que manter a letra X, que já era forte visualmente, criar um negócio com cara de energia, de aventura pra molecada e que fosse fácil de falar em qualquer lugar do mundo. E a construção do nome foi quase uma fórmula. Jet, de jato, para dar ideia de velocidade, de ação. O X no final, para manter o elo com a marca antiga e dar um ar meio futurista. E o som, todo inspirado em energetic, energético. O resultado? Jetix, um nome que marcou um check em todos os itens da lista. Agora, essa história aqui é sensacional. Ela mostra que o processo de criar um nome não precisa levar meses, não. Imagina só, um designer, o Mark Smith, precisava registrar o nome da empresa dele em minutos. Ele estava literalmente na porta do cartório. E aí, o que o cara fez? Deu uma ligada rápida para o Neil Taylor e a lição ficou clara na hora. Às vezes, a gente não precisa ir longe para achar a resposta. A solução mais simples, mais óbvia, pode ser a mais genial de todas. Pensa comigo. O nome do cara era Mark Smith. O que ele fazia?
Ele criava marcas, ou marks em inglês. E Smith. Na Idade Média, Smith era o ferreiro, o artesão que trabalhava com metal. Junta tudo e Mark Smith, um artesão de marcas. Um nome que conta a história do cara, soa tradicional, mas ao mesmo tempo criativo e super descritivo. E tudo isso resolvido em minutos. É uma aula de simplicidade genial, né? Bom, depois dessas histórias de criatividade pura, bora fechar com algumas lições e uns quase acertos. São casos que ensinam muito sobre o processo em si, sabe? Histórias sobre a rapidez da intuição, a lerdeza das grandes empresas e a importância de passar a mensagem certa. Primeiro, vamos falar da mensagem. Tinha uma loja de artigos para casa que chamava Crazy George's, tipo o George maluco. Agora imagina um negócio que vende a prazo no crediário com um nome desses. Passava uma imagem de instabilidade, de doideira. A solução foi mudar para Bright House, ou Casa Iluminada. Um nome muito mais para cima, positivo, que trazia a confiança que eles precisavam para vender. E sobre a velocidade da criatividade, olha isso. O nome é de um site de jardinagem, Crocus, surgiu em 20 segundos. É sério, 20 segundos. Na primeira ligação com o cliente, o consultor usou Crocus, que é o nome de uma flor, só como um exemplo, para ilustrar uma ideia. Mas o nome pegou na hora. Caiu como uma luva. Parecia tão perfeito que nem precisaram procurar outro. Foi esse mesmo. Agora, no extremo oposto, a gente tem o caso do Ford Fusion. O nome Fusion foi sugerido logo na primeira reunião, mas a diretoria barrou, disse que já estava reservado para outra coisa. E aí? Aí foram 18 meses, 1 ano e meio e uma grana preta gasta em pesquisa, reunião, teste, para no final escolherem qual nome? Fusion. Pois é, uma baita lição sobre burocracia e como às vezes a primeira ideia é a que vale. Beleza, então o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que as regras, as restrições, como no caso do Ocado, podem ser um empurrão para a criatividade. Segundo, que uma boa metáfora, tipo teleporte, conecta muito mais com as pessoas do que um nome técnico. Terceiro, que a resposta mais simples na nossa cara, como Mark Smith, muitas vezes é a mais inteligente. E por último, como a gente viu com o Fusion, às vezes a primeira intuição é a melhor de todas. E ponto final. E tudo isso leva a gente a pensar, né? Um nome é muito mais que só uma palavra. É o começo de uma história, é uma promessa, é uma conexão. Vale a pena refletir sobre isso, seja para um negócio gigante ou para um projetinho pessoal, porque no final das contas é no nome que a história toda começa.